Senhor diz assim: depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, e então, prostrando-se em terra, disse: meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco de água, lavai os pés, descansai debaixo da árvore, e trarei um pouco de alimento, refazei as vossas forças, e depois prosseguireis, pois para isso chegasseis até vosso servo. E eles lhe responderam: faze como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou-o ao servo, que se apressou em prepará-lo. Então pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e os serviu. E enquanto comiam, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. E eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali, na tenda. E um deles lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos e de idade avançada. E Sara não tinha mais o ciclo das mulheres, já tinha entrado na menopausa. Então Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, e sendo o meu Senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? E disse: será verdade que eu, já idosa, daria à luz filhos? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: não ri. Ao que ele respondeu: não negues, tu ristes. Papai, abençoa esta palavra, a experiência de Sara, de Abraão, e o nosso encontro com o Senhor nesta noite. Fala ao nosso coração, como o Senhor falou ao coração de Abraão e de Sara, e depois de tantos anos, já sem as esperanças naturais, o Senhor fez promessas que só o Senhor pode cumprir. Assim também, Senhor, fala ao nosso coração nesta noite. Há alguns recursos que talvez nós já tenhamos buscado. Sara e Abraão fizeram muitas coisas, até mesmo tentaram fazer algo que não estava no teu plano, para ter e dar um filho a Abraão. Mas o Senhor decidiu que Sara teria filhos, assim o Senhor cumpriu a sua promessa. Também, Senhor, estamos aqui diante do Senhor, mesmo que a princípio nós possamos pensar que a tua palavra dita ao nosso coração possa parecer impossível, mas para o Senhor, como o anjo disse, não há impossíveis. Aleluia, glória a Deus, amém. Podem sentar, queridos. Essa é uma experiência de Abraão. Aliás, até o capítulo 12 do livro de Gênesis narra a história antes do dilúvio, e depois do dilúvio, um evento em que os homens reunidos
tentaram se manter unidos sem conquistar a terra, sem se espalhar, e Deus então os espalha por toda a face da terra, confundindo as suas línguas. Então, a partir daquele momento, os povos começaram a ocupar a terra, porque este é o propósito de Deus com a sua criação. Deus nos fez para que nós dominássemos e controlássemos o mundo criado por Ele. Deus deu outra ordem: crescei e multiplicai. E na sequência ele disse: enchei a terra. Hoje nós vemos muitos homens preocupados em reduzir a taxa de natalidade, porque imaginam que não haverá alimento suficiente para que as pessoas sejam sustentadas. Agora, essa preocupação não vem daquelas pessoas que estão trabalhando dia a dia e podem ser consideradas pela sociedade como pessoas pobres. É uma preocupação dos ricos e abastados, que nem têm filhos, muitos deles. Na verdade, o desejo deles é adquirir e serem os donos únicos de tudo aquilo que Deus criou. Faz sentido? Faz sentido uma preocupação desse nível? O mesmo Deus que nos dá a vida, que nos manda multiplicar, é aquele que faz a terra produzir, as estações surgir, o alimento ser produzido. Então jamais vai faltar alimento. Jamais. Porque Deus está no controle daquilo que o homem não pode controlar. Abraão e Sara receberam uma promessa de Deus. No capítulo 15, se você for rápido de endereço, se estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 18, volte no capítulo 15, no verso 7. Olha o que Deus disse para Abraão num outro momento em que tem um encontro com ele. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra como herança. A promessa de Deus para Abraão, quando ele tira Abraão de Ur dos Caldeus, é a mesma promessa que Deus faz no capítulo 12. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da terra da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Porque através de Abraão, daquela criança que nasceu por milagre de Deus, com Sara já com 99 anos de idade, Abraão, aquela criança foi motivo de alegria. Porque Deus trouxe a vida, uma promessa que só Ele podia cumprir. E através de Isaac, vem Jacó, as 12 tribos. Dessas 12 tribos, uma tribo chamada Judá. Nós cantamos há pouco, o leão da tribo de Judá, conforme a profecia de Jacó, no capítulo 49 de Gênesis. Jacó abençoa os seus filhos, e quando chega a Judá, ele diz: você é leão, leãozinho da tribo de Judá. Quando Jesus se apresenta para João no livro de Apocalipse, ele diz: eu sou o leão da tribo de Judá. O anjo diz lá no céu para João: o leão da tribo de Judá. É ele que venceu, e com seu sangue ele comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, cumprindo assim a profecia de que Deus havia falado para Abraão, que nele seriam benditas ou abençoadas todas as famílias da terra, todas as etnias, todos os povos, em todos os lugares, porque em Cristo agora nós tomamos posse da herança e promessa de Deus. O capítulo 18 nos mostra uma fase da vida de
Ele está com 99 anos de idade. Quando Isaac nasce, ele está com 100 anos de idade. Sara está com 90 anos de idade. É uma visita em que, na sequência do texto, nós percebemos que também é uma visita de juízo. Porque o Senhor, um daqueles 3 anjos, é o Senhor, em forma física, apresentada diante de Abraão como um anjo. E outros 2 anjos vão até a cidade de Sodoma, e ali mora o sobrinho de Abraão. Quando a Bíblia nos ensina a respeito de sermos hospitaleiros, Hebreus capítulo 13, no verso 2, nos diz: sede hospitaleiros, porque sem saber, alguns hospedaram anjos. Quando Ló viu aqueles 2 homens na praça, ele insistiu com eles e os levou para dentro da sua casa. Pedro, então, na segunda carta, ele nos diz que Ló afligia a sua alma justa ao ver a atitude daqueles homens que moravam em Sodoma e Gomorra. Eles achavam que eles eram os donos do mundo, porque aquela região em que viviam era muito fértil, era muito produtiva. E então qualquer pessoa, qualquer estrangeiro que aparecesse ali, eles afugentavam, eles matavam, eles humilhavam, para que eles continuassem como os únicos proprietários daquela terra. E então Deus faz chover fogo e enxofre sobre aquela terra, que até o dia de hoje, 5.000 anos depois, não produz absolutamente nada. Se por um lado Deus destrói, por outro lado Ele também constrói. É Ele quem derruba e é Ele quem edifica. É Ele quem coloca governos e é Ele quem tira. Tudo está no controle de Deus. Deus nunca perdeu o controle sobre coisa alguma. Eu acredito que Sara deve ter pensado consigo: Deus chegou tarde. Eu já estou na menopausa. Não posso ser mais mãe. No capítulo 17, quando Deus fala para Abraão, Abraão ri. Então, quando Isaac nasce, mais uma vez, por 3 vezes, a palavra riso está presente. E não podia ser diferente. O nome daquela criança é riso, alegria. Isaac significa riso, alegria, satisfação, contentamento, porque Deus é quem pode suprir a nossa necessidade, transformar o nosso choro em alegria, nos dar vestes de louvores no lugar de estarmos com roupa de luto, cinzas. Amém? Agora, o livro de Gênesis, que também é o livro dos princípios, a palavra Gênesis significa nascimento, início. Esse livro também nos mostra o desejo de Deus em ter comunhão com o ser humano. Através da sua misericórdia, Deus entrou em contato com todas as nações em torno da terra. Mas chega um momento em que Deus separa para si um povo exclusivamente seu. Se você for rápido de endereço, no capítulo 19, no livro de Êxodo, no verso de número 5, diz assim: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Todos os povos pertencem a Deus. E Deus se manifestou e se revelou aos diferentes povos. Você não encontra no mundo inteiro um povo que seja ateu. Todos os povos, todas as culturas, você vê pessoas buscando Deus.
É o período dos sacerdotes. Aí nós vemos Abraão voltando de uma batalha, trazendo seu filho Ló, que foi levado juntamente com o rei e todos os seus pertences da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele volta de lá e um homem chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, vem e traz vinho e pão e dá para Abraão e o abençoa. E Abraão dá o dízimo de tudo que havia conquistado àquele homem. E o Salmo 110 nos diz que aquele sacerdote é um antítipo do sacerdote verdadeiro, o sumo sacerdote que hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por mim e por você, chamado Jesus de Nazaré. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é rei de Salém ou rei da paz. É ele o príncipe da paz, que veio trazer a paz a nós. Deus sempre buscou comunhão com a sua criação. A parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 10, versos 25 em diante, daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, é uma pequena história da história humana. Aquele homem saiu do lugar de santidade e foi atacado. Ele estava numa situação que é a única palavra na Bíblia que apresenta esse termo, um moribundo, nem morto nem vivo. Ele não podia se ajudar, como se estivesse desmaiado, sem condições nenhuma de se movimentar. E o texto diz que naquele mesmo caminho, de Jerusalém para Jericó, descia um sacerdote. Esse é o período do Gênesis até que Deus leva o seu povo ao Monte Sinai, e então você tem o período levítico. E Jesus disse que depois daquele sacerdote, que não pôde resolver o problema daquele homem, mas passou de largo, veio o levita, que agiu da mesma forma. A lei não pode salvar, mas um terceiro homem que seguia o seu caminho, não era o mesmo caminho que o sacerdote e que o levita estavam caminhando, e nem era o mesmo caminho que aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores tinha trilhado. Aquele homem, ele olhou para aquele moribundo, ele teve misericórdia dele, ele tratou ele, colocou ele no seu próprio animal de carga e o levou à hospedaria. Ele pagou o preço pela sua recuperação. E ele fez uma promessa ao hospedeiro, e disse para o homem da hospedaria: se você gastar algo mais, eu pago quando eu retornar. Aquele homem simboliza Jesus, que seguiu o seu caminho, não o caminho dos homens. Aquele que com misericórdia olhou para a humanidade e disse: eu quero levar as suas cargas. Ele disse: tome sobre vocês a minha carga é leve, o meu jugo ele é suave. O hospedeiro é o Espírito Santo, que está tratando de mim, está tratando de você, para que as nossas feridas sejam curadas, até que Jesus volte, e Ele vai voltar. Amém? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, Deus não vem e pergunta para Adão e Eva: o que vocês fizeram? Até porque Ele é Deus, e Ele sabe o que eles fizeram. Mas a pergunta dele é: Adão, onde estás? E se Ele é Deus, Ele sabia onde Adão estava, por que Ele faz a pergunta? Na verdade, Ele sabia. O problema é que o pecado cega a mim, a você, a humanidade como um todo. E nós tomamos um rumo para longe de Deus. Deus quer comunhão
contigo. Por isso que o profeta Isaías e o próprio anjo que apareceu em sonho para José disse: o nome dele vai ser Emanuel, é Deus conosco. Deus veio habitar como homem. E hoje nós passamos a ser a habitação de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Deus continuou se revelando à humanidade. Quando o povo de Deus saiu do Egito, Balaque, ele pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E a Bíblia nos informa que Balaque era um sacerdote de Deus. Então ele diz: olha, deixa eu consultar a Deus. E Deus se revela para ele e diz: olha, esse povo não pode ser amaldiçoado. Então Balaão diz: olha, não posso entrar nessa empreitada. Essa empreitada não é para mim, porque esse é um povo escolhido por Deus. Aqueles homens voltam ao príncipe, então Balaque diz: eu vou pessoalmente. E ele conseguiu subornar Balaão, e por causa do dinheiro ele aceitou ir como príncipe para amaldiçoar o povo de Deus. Mas cada vez que ele tentava fazer isso, da boca dele saía somente bênção. E a palavra de Deus nos diz que contra o povo de Deus não há feitiçaria, não tem arma, porque é Deus quem luta por nós. Precisamos confiar na proteção, direção, guarida de Deus. Amém? Deus busca comunhão com o seu povo. Deus busca comunhão com aqueles que valorizam a sua companhia. Nós não sabemos como Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Talvez nem Abraão, no momento, entendeu o que estava acontecendo. Abraão nasceu ali. Seu pai se chamava Terá, Naor, seu irmão. Eles saíram de lá e foram morar em Harã. Só que aqui no capítulo 15, no capítulo 17 de Gênesis, Deus disse: fui eu que tirei você de lá. Talvez você saia do emprego, saia de algum lugar e você diz: olha, foram as circunstâncias que me levaram a sair de lá. Eu não sei por que você veio aqui. Eu não sei por que você ouviu pela primeira vez a palavra de Deus. Talvez você tenha dito: poxa, eu estava triste, eu passei por uma perda, estava em dificuldade, eu vi o prédio de culto aberto e resolvi entrar, me senti bem naquele ambiente. Mas Deus pode dizer ao seu coração: fui eu que busquei você. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E se você está aqui é pela vontade e bondade de Deus. E Ele vai continuar nos conduzindo, porque Ele é um Deus que busca se relacionar com a sua criação. Deus não disse: deu ruim. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus não disse: agora vamos acabar com esse povo aqui, vamos fazer novos. Não. Quando Deus se apresenta diante de Abraão, Abraão era um senhor. Ele era um chefe de um clã, de uma tribo, poderíamos dizer. O texto do capítulo 14 diz que ele tinha 318 homens que eram guerreiros. O capítulo 13 nos diz que os servos de Abraão e os servos de Ló começaram a ter atrito, porque eram muitos homens. Quando aumenta o número de pessoas, às vezes aumentam também os conflitos, os problemas.
Mas Abraão, em lugar de ficar dentro da tenda, ele fica na porta da tenda, e ele avista aqueles homens diante dele. Ele vai ao encontro deles e diz: olha, me dê a honra da presença de vocês. Quando nós viemos ao culto, nós pensamos na honra de ouvirmos a palavra de Deus? Preferimos ficar em casa a estar na casa do Senhor? Precisamos nos fazer essas perguntas, porque Deus busca comunhão com quem quer ter comunhão com Ele. Deus quer ter comunhão contigo. Amém? Deus mantém comunhão com aqueles que investem na comunhão. Aliás, os 4 pilares da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, verso 42, nos dizem que era a doutrina dos apóstolos, o ensinamento a respeito de Jesus, da graça de Deus revelada em Cristo, dessa nova aliança, a comunhão, o partir do pão e as orações. Esses eram os 4 pilares da igreja. Eles estavam se reunindo constantemente, porque eles tinham comunhão. Se nós nos reunirmos num lugar e não houver estudo da palavra de Deus, não houver oração, é apenas uma reunião, não é comunhão. Comunhão é somente quando Deus está presente com a sua palavra é trazida ao tema, o assunto se torna então um momento de estudo da palavra de Deus e orações. Ali existe comunhão. É Deus falando conosco. E Deus quer falar conosco em nossa casa também. Deus quer estar em sua casa, no meio da sua família. E nós vemos a promessa de Deus para Abraão, dizendo que nele seriam benditas todas as famílias da terra. A gente pensa em nação, povo brasileiro, povo argentino, paraguaio. Não, família. Deus está preocupado com a família, porque Ele é uma família. Ele é o Pai, Jesus é o Filho. E Ele está buscando filhos para fazer comunhão e ter comunhão com Ele e herdar o que Ele tem para nos oferecer. No Evangelho de João, no capítulo 8, verso 31 e 32, Jesus diz àqueles que haviam ouvido Ele, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se as minhas palavras permanecerem em vós, vós permanecerdes nela, sereis verdadeiramente meus discípulos. A bênção da permanência. E nós vemos esse desejo no coração de Abraão. Abraão diz: olha, me deem a honra de ficarem um tempo aqui comigo. Abraão investiu, ele mesmo foi pedir para Sara preparar alimento. Ele mesmo foi escolher o bezerro cevado para que fosse feito um churrasco para aqueles visitantes. E quanto tempo precisa para que uma res, um bezerro cevado, seja abatido, tirada a sua carne, preparada, assada e trazida para ser servida? Algumas horas. Sim ou não? Para que os bolos sejam preparados, precisam horas. Sim ou não? Precisamos gastar tempo na presença do Senhor. Precisamos ter tempo na presença do Senhor. Só depois de toda essa conversa, depois deles almoçarem, vamos dizer assim, aquele churrasco preparado, com bolos,
é que eles liberam a palavra de bênção para Abraão e para Sara. Muitas vezes nós começamos a ler a Bíblia, fazemos uma oração relâmpago e esperamos a bênção de Deus. Precisamos dedicar tempo na presença do Senhor. Na comunhão com Deus, recebemos suas maravilhosas promessas. E é isso que Pedro está dizendo na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 3 e 4. Ele nos diz assim: seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que Pedro está dizendo aqui, que o seu alimento, a sua vestimenta, a casa que você mora, tudo que você tem, é dádiva de Deus. Deus tem dado tudo a você. E não somente isso, Ele tem nos dado também todo o necessário para que nós nos tornemos seu povo, um povo exclusivamente seu, que é a palavra piedade. Ele está dizendo que a minha adoração, a minha fé é dada por Deus, ela é suprida por Deus. Se vocês permanecerem nas minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Porque é tão necessário, volta e meia, a gente estar aqui ministrando a palavra de Deus e sendo ministrado pela palavra de Deus, porque Deus vai trabalhando em nós, na medida em que nós estamos dispostos a ouvi-lo, dia a dia. E ele segue dizendo: pelas quais, essa virtude e essa glória, Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas. Promessa que Ele não fez para os anjos, Ele fez para você. Promessas que Ele não fez para nenhum outro ser criado neste mundo, Ele fez para você. E Deus quer dar a você o que Ele tem, a vida eterna, em outras palavras, a imortalidade. E Ele diz mais: para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina. Você já parou para pensar o que significa participar da natureza divina? Nós somos participantes da natureza humana, mas Deus em Cristo nos chamou para fazermos parte da natureza divina, para reinarmos com Ele, para vivermos com Ele como filhos e não como criaturas, como herdeiros. E a herança é dada aos filhos. Essas são as mais preciosas promessas que alguém pode fazer a outro. E Deus fez a você. Deus fez a nós, a todo aquele que tem. Tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. O mundo cobiça, o mundo deseja. Os homens querem ser deuses. Eles querem ocupar o lugar de Deus, enquanto são apenas homens. Mas Deus quer repartir a sua natureza com você, se você tiver comunhão com Ele. Sara recebeu a promessa de Deus. Abraão recebeu a promessa de Deus. E aos 100 anos, e Sara com 90, eles tiveram a alegria de carregar nos seus braços a promessa e a esperança. Sara teve o privilégio de olhar e ver a bênção de Deus
77 anos. Sara partiu dessa existência com 127 anos. Abraão, 175 anos. Abraão teve o privilégio de ver o fruto da promessa de Deus na vida dele por 75 anos. Deus quer dar o seu privilégio de ver as suas promessas se cumprindo já nesta vida por muito tempo. Deus quer ter comunhão contigo. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 6 ao verso 8, Paulo diz que aqueles que são da fé que são filhos de Abraão. Você é filho de Abraão? 1 Pedro capítulo 3 nos diz que as mulheres da igreja primitiva chamavam Sara de sua mãe, porque Deus agiu através da vida delas, não por causa da juventude delas, as condições que elas pudessem ter, mas porque Deus abençoou a vida dela. E assim Deus quer usar a sua vida. Quando você diz, eu não posso, eu não consigo, é nessa hora que você precisa ter fé, porque a ação seguinte será a obra de Deus. Enquanto nós fizermos a obra de Deus com as nossas forças, nós vamos trabalhar. Mas no momento em que nós começarmos a clamar a Deus, a ter comunhão com Deus em oração, Deus vai agir. A igreja caminha quando o povo está de joelho. Eu vou repetir. A igreja caminha quando o povo está de joelho. Quando Abraão viu aqueles 3 homens, ele correu ao encontro deles e se prostrou diante deles. Ele valorizou, insistiu para que eles permanecessem ali. Ele produziu um ambiente onde a comunhão, o diálogo fez parte daquele encontro. Sabe o que o Senhor disse para os demais anjos que estavam com ele? Você está com a sua Bíblia aberta ainda em Gênesis, capítulo 18? Olha o verso 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu o escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Deus quer repartir os seus sonhos, os seus planos com você. Mas sabe quando é que você vai ouvir os planos de Deus? Quando você tiver íntima comunhão com Ele. Amém? Salmo 25, no verso 14, o salmista Davi nos ensina uma palavra preciosa, dizendo assim: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Deus quer repartir com você os seus planos. Amós 3,7 nos diz que Deus não fará nada sem primeiro compartilhar isso com seus profetas. Hoje Deus usa a igreja como sua profeta. Profetas,
homens e mulheres que profetizam a palavra de Deus. Diante de uma igreja totalmente dividida, que era a igreja de Corinto, onde uns achavam que eram superiores aos outros porque tinham alguns dons e outros tinham outros. Paulo disse: olha, eu gostaria que todos vocês falassem outras línguas. Só que eu prefiro uma coisa para vocês: que vocês profetizem, que vocês falem a palavra de Deus, e vocês ensinem a palavra de Deus, porque todos vocês podem fazer isso. Só um ou outro vai ter dom de cura, um ou outro vai falar em línguas estranhas, um outro é que vai ter o poder e a capacidade de interpretar, um ou outro terá o dom do conhecimento, mas todos vocês podem pregar a palavra de Deus. Se meu povo me ouvisse, Deus diz ao profeta Isaías, eles comeriam o melhor dessa terra. Tenha comunhão com o Senhor. Deus chamou você para ter comunhão com Ele. Você não foi chamado para fazer parte da família do Senhor, para ficar escondido no quarto. Não. Ele chamou você para vir para a mesa. Amém? Os filhos sentam à mesa. Glória a Deus. Você tem comunhão com o Senhor? Você tem buscado ter comunhão com o Senhor? Você gostaria de ouvir a voz do Senhor? Então busque o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Deus não disse: buscar-me-eis, me procurareis, mas eu sou difícil de se encontrar. Ele disse: vocês vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Clame a mim. Eu vou mostrar para vocês coisas grandiosas e ocultas que você não sabe. Na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo diz que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Amém? Clame ao Senhor, busque o Senhor, tenha comunhão com Ele. Você não será a mesma pessoa. Amém? Dentro do teu quarto, fecha a porta, fala do Pai que está em secreto. Teu Pai que está em secreto vai te recompensar. Vamos nos colocar em pé, pedir que Ele se revele a nós, pedir que Ele acenda esta chama em nosso coração. Talvez quando você ouviu o Evangelho, você tinha um prazer enorme de estar na presença do Senhor. A igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2 nos diz que aquela igreja ela abandonou o primeiro amor. Ela estava com a cabeça cheia de conhecimento, mas com o coração vazio da presença. Não adianta nós termos grande sabedoria e pouca comunhão. Jesus disse para aquela igreja: lembra de onde você caiu. Eu tenho contra você que você abandonou o teu primeiro amor. Essa comunhão, esse amor de estar na presença do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, de estudar a palavra do Senhor, e Deus vai se revelando a você, porque Ele conta seus segredos para os seus filhos, coisas que Ele não fala nem para os anjos, Ele vai falar para você. Pai, que tenhamos um coração como o coração de Abraão, que nós não sejamos orgulhosos. Abraão não teve vergonha de correr e se prostrar aos pés do Senhor, dos seus mensageiros. Ele criou um ambiente de comunhão, que nós possamos ter em nosso lar, nesse lugar de adoração, momentos de comunhão com o Senhor.
que mais pessoas se sintam despertadas para estar aqui, buscando a Tua presença, e não somente aqui, mas em sua casa, aproveitando todas as oportunidades, como Paulo nos aconselha, rendendo o tempo, porque os dias são maus. Vivemos no meio de uma sociedade corrompida, mas nós podemos buscar a sua presença, e o Senhor se revela àqueles cujo coração estão de fato buscando a sua presença, manifesta seus planos, como o Senhor fez com Abraão. O que o Senhor está fazendo em nossos tempos? O que o Senhor está fazendo hoje? Compartilha conosco, Pai, para que nós possamos nos unir na Tua seara. Jesus nos alertou que nós deveríamos pedir ao Senhor para que mais trabalhadores entrassem nessa seara. Onde o Senhor está trabalhando hoje? Qual é a seara do Senhor hoje? Revela a nós, mostra, Senhor, o Teu coração, derrama o Teu coração em nós, para que o Teu amor em nós cresça, para que o Espírito Santo derrame o Teu amor em nosso coração, para que possamos amar aqueles que não são amáveis, para que possamos andar a segunda milha com aqueles que querem nos obrigar, para que possamos dar a outra face àqueles que nos ferem. Ajuda-nos, Senhor, a entender os Teus planos e nos unir à Tua obra, enquanto o Senhor faz os milagres que só o Senhor pode fazer. Assim como o Senhor fez com Sara, o Senhor fez com Abraão. Sara considerava que Abraão já era velho, não tinha mais condições de ser pai. Ela olhou para o seu corpo físico ilimitado e disse: isso é impossível. Mas o Senhor disse naquele encontro: por acaso há impossíveis para Deus em suas promessas? A resposta clara é: não, Pai. Não há nada impossível para o Senhor. Assim como Jesus reconheceu naquele jardim do Getsemane: Pai, todas as coisas são possíveis para o Senhor. Sim, Senhor. Revela Teu coração a nós, para que, como Teu povo que se reúne nesta casa de adoração, para que o Teu povo que se reúne na Tua casa de adoração nessa cidade, cumpram com os Teus propósitos, porque os Teus caminhos são mais elevados que os nossos, os Teus pensamentos são mais elevados que os nossos. Sim, Senhor, eleva os nossos pensamentos, eleva os nossos caminhos, para que possamos andar na Tua presença. Assim oramos, nos consagramos a Ti, Senhor, para termos tempo de qualidade de comunhão com o Senhor. Fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Dedique tempo. Faça um ambiente adequado para isso na sua casa. Coloque uma música de adoração, um louvor de adoração. Dedique um tempo para Deus. Às vezes a gente diz: mas eu não tenho tempo. Os solteiros que querem namorar, que eu digo, e quando eles começam a namorar, eles acham tempo, até de madrugada, de noite. Eles criam um tempo, porque eles estão amando, não é verdade? Nós precisamos amar a Deus acima de tudo. Precisamos criar um ambiente onde Deus venha se manifestar com graça, venha consolar o seu coração, dizer: filha, filho, eu estou aqui. Quando Jesus estava naquele jardim, aflito, diante de tudo que ia passar, a Bíblia nos diz que Deus mandou um anjo, e aquele anjo consolava Jesus. E Jesus tinha a plena convicção: não estou sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Cante, louve o Senhor, exalte o seu nome. Santos,
adoração? Você deseja que o Senhor desça, que o Senhor venha? Paulo diz que todos aqueles que amam a vida do Senhor devem fazer a sua obra, estar disponíveis e dispostos. Senhor, venha o teu reino sobre nós, livra-nos do mal. Sim, Senhor, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Que o amor do Pai, maravilhoso Pai, Pai amoroso, que deu o seu único Filho por você, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida em resgate por você, a companhia maravilhosa do Santo Espírito de Deus te acompanhe, te dirija a cada dia, também no momento de adoração, no momento de comunhão, porque nem orar como convém nós sabemos, mas o Espírito Santo é que intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Ele está nos ajudando, Ele está nos aconselhando, Ele está nos dirigindo. Você tem ouvido a sua voz? Peça, Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Cale todas as vozes à sua volta, porque o Espírito Santo não grita, ele sussurra. Cale todas as vozes à sua volta, para ouvir a voz do Senhor. Quando Elias entrou naquela caverna, ele ouviu trovões, ele ouviu um terremoto, ele viu um fogo, mas o Senhor não estava ali. Então, não se suave, quase imperceptível, o Senhor falou com Elias. Calem todas as vozes perto de você. Prepare o ambiente para ter comunhão com o Senhor. Deseje a comunhão do Senhor. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Busque a presença do Senhor. Deus não é Deus de longe, Deus é Deus de perto. Não há distância para o Senhor, não há distância para que Ele não possa te alcançar. Busque a presença do Senhor, tenha comunhão com o Senhor e tenha uma abençoada semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saia desse lugar sem abençoar pelo menos 3 pessoas, para que tenha essa comunhão maravilhosa com o Rei da Glória, o Senhor.